Então fala você que se conecta comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connect. Eu sou Eduardo Ferrari, trago informações do nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e acione o sino de notificações. Venha comigo, faça parte dessa nova história da gente falar do Vasco. Mais um vídeo, um oferecimento do Argentino Hotel, comercial no final do vídeo. Diga que assistiu o vídeo aqui para que você possa receber um desconto do hotel, beleza? Notícias de hoje: Felipe Coutinho no Aston Villa, salários atrasados, contratações de Bruno Nazário, Everton, fim da novela Luísa Marília e o novo patrocinador do Vasco, beleza? Começando aqui, é claro, pelos salários atrasados. Ontem recebi diversas ligações de funcionários do Vasco reclamando da situação dos salários do clube. Disseram até que na gestão Eurico, Calçada, Campelo, Roberto Dinamite não sofreram tanto como estão sofrendo na gestão do Salgado, que disse no final das eleições, lá durante as eleições também, que os salários dos funcionários e jogadores seriam prioridade. E hoje o clube vai já para o terceiro, o Vasco deve novembro, dezembro, 13º e vai agora para o terceiro salário atrasado junto com o 10º. É demais para os funcionários. Eles falaram ontem comigo: ó, Eduardo, eu penso em pedir demissão porque não aguento mais trabalhar desse jeito. Não tenho dinheiro de passagem, muitos saíram das suas casas, tinham casas alugadas, né, e tal. Gente, pessoas, presidente, ajude essas pessoas, pague o salário dessas pessoas. Foi uma promessa. Agora, ver funcionários com 20, 30 anos que, historicamente, fazem parte da história do Vasco, sim, saírem do Vasco, só estou saindo porque não recebo. Eu tenho família, tenho um filho para criar, eu não consigo sustentar minha casa porque o Vasco não paga. Antigamente eu ia na sala do Eurico, o Eurico dava uma solução, Calçada a mesma coisa, o Campelo a mesma coisa. Eu vi isso ontem, gente. Eu só estou reproduzindo aqui. É demais para o coração do vascaíno isso. Então, diretoria, administração do Vasco, priorizem os funcionários e os jogadores também que precisam receber. Mas as pessoas que cuidam do clube diariamente, não ter dinheiro de passagem, não ter condições de pagar um aluguel, fazer uma compra para dentro de casa. Eu fui obrigado a ouvir ontem que, olha, o meu Natal foi zero. Natal não teve nada na mesa, foi brabo. Essa é a situação do Vasco hoje e nós temos que falar. É ruim? É, mas é a realidade. Não tem que ficar passando pano, não. Tá ruim, tá feio. Por isso que os jogadores não querem vir pro Vasco. Tá certo? Falando agora sobre as contratações do Bruno Nazário e também do Everton, lateral direito do Bragantino. Olha, o Bruno Nazário é um jogador que oscila muito. É um meia, canhoto, habilidoso, com 27 anos, passou pelo Botafogo aqui no Rio de Janeiro, Atlético Paranaense também. Chegariam para, entre aspas, reforçar o Vasco. Aí eu pergunto para você, o Bruno Nazário é tão acima assim? Eu sei que são posições diferentes. A galera vai falar, mas o Caio Lopes era volante ali e tal. Mas é tão acima assim do Caio Lopes, o Bruno Nazário? Olha, eu espero que renda. É um jogador canhoto, tem uma certa habilidade, tem um bom arremate de perna esquerda. Espero que renda no Vasco. No Botafogo não foi aquela estrela toda, no Atlético Paranaense também não. Vamos esperar para aguardar os capítulos. Já estão praticamente contratados, os jogadores são aguardados na próxima semana para fazer exames já no Rio de Janeiro. E vamos aguardar o fim dessas negociações. São dois jogadores que chegam para reforçar o Vasco da Gama. Falando agora do Luísa Marília. Olha, essa novela, ou novela triste, hein, gente? Pela madrugada,
O Vasco tenta do lado de lá, do lado de cá, mas sabe qual é o problema? O Vasco e o Luiz Amarília, desculpe, se acertaram entre o clube, o jogador e o clube, tá tudo certo. O grande problema é o Vasco e o Vélez, que não aceita. E o Vasco tinha que aprender com o Vélez, tá? Não aceita liberar o jogador de graça. Ah, vamos fazer uma parceria. Que mané parceria? Parceria é dinheiro na conta. Pagou, eu empresto o jogador. É isso que o Vasco deveria fazer e não faz, e sofre desse jeito e paga esse preço. E a torcida do Vasco engole isso tudo. Não sei se vocês estão conseguindo entender o meu raciocínio. Por que não renovou com o André e emprestou? Para que o clube tivesse uma grana de volta, sei lá, um empréstimo, uma troca. Poderia ser feito até envolvendo uma troca aqui com o Luiz Amarília. Que o André também não é mau jogador, o Caio Lopes a mesma coisa. O Vasco perde, sabe, munição porque quer, porque não pensa. Que isso, as pessoas não pensam, empresário não pensa como um treinador, não pensa como um gerente de futebol, como gestor de futebol, como nós falamos aqui, do Ricardo Rocha também. É difícil entender a situação das pessoas que administram o clube. Será que realmente estão administrando da maneira correta? Será que realmente nasceram para administrar um clube da grandeza do Vasco? Pensem nisso. Sabe, olha no espelho assim, cara, eu acho que o Vasco não dá para mim. Eu vou apoiar de outra maneira, eu vou ajudar de outra maneira. Não dá, eu achei uma coisa, isso é hombridade. Pô, é os salários atrasados, jogador que não quer jogar no clube, que isso, o Vasco nunca passou por isso. A questão envolvendo o Felipe Coutinho agora. Pessoal, Felipe Coutinho, o Barcelona negociou praticamente o Felipe Coutinho com o Aston Villa, clube onde joga o Douglas Luiz, como vocês viram aí na capa. A saída do Douglas Luiz, empréstimo do Douglas Luiz para o Aston Villa, rende para o Vasco uma grana. O Vasco se apoia em cima desse dinheiro para pagar jogador, pagar funcionários, mas não foi essa a promessa da diretoria, não. Espera atrasar tudo para depois corrigir uma parte, porque não dá para pagar todo mundo. Não dá para pagar tudo. Tá certo? Então, é uma boa para o Vasco, tá? Esse empréstimo por esse mecanismo, por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, né? O clube formador recebe um percentual da negociação envolvendo os jogadores, tipo, até o Douglas Luiz saindo, caso saia um dia do Aston Villa, o Vasco recebe algo em troca. Então, o Vasco precisa acordar para isso, tá certo? Então, mais uma grana entrando para o Vasco aqui, através dessa negociação do Coutinho com o Aston. Situação envolvendo o patrocínio do Vasco. O Vasco dispensou a Havan, né? Quer dizer, sai a Havan e chega quem? Aí ponto. Aí tá a zebra. Ontem eu li uma matéria que o Vitor Roma disse, olha, nós estamos tentando, tá tudo muito difícil, tá muito complicado. Então por que dispensou a Havan, meu Deus do céu? Por que não renovou o contrato com a Havan? Sei lá, colocasse uma cláusula, ó, se alguém cobrir a oferta, sai a Havan, entra o outro. Não. Saiu a Havan e até agora não anunciaram ninguém. Até porque se tivesse, já teriam anunciado. Sabe? Não, o Vasco não tem que tratar, olha, talvez, ó, tá tudo certo, ó, tá bem encaminhado. Não, é papel assinado. Isso não adianta, isso não resolve o problema dos salários atrasados. São 2 milhões a menos no início da temporada. E aí? Será que não daria para cobrir o salário dos funcionários e parte dos jogadores? É complicado falar de Vasco. Tá complicado. Teve a questão envolvendo a goteira lá. Ano passado eu trouxe aqui a questão da piscina. Uma água verde. Agora é só notícia ruim. A arquibancada ruim lá, cheia de água. Que isso que estão fazendo com o estádio do Vasco? Que projeto é esse que vocês levaram para dentro do Vasco? Que só faz mal para o Vasco, para a torcida do Vasco, para todo mundo que ama o Vasco. Que amor é esse? Pelo amor de Deus, parem com isso, tá tudo errado, para. Sabe? Começa de novo.
pedem ajuda. Sabe, tá muito chato. O Vasco vai começar um campeonato com tudo atrasado. Sabe? Tem uma promessa de pagamento para o dia 20 de janeiro. Vocês acham? Sinceramente, a crença é muito baixa. Tanto dos funcionários, quanto da torcida, dos sócios, das pessoas que amam o clube. É isso, essa é a realidade. Tá certo? Então, eu sou Eduardo Ferrari, deixo infelizmente essas notícias chatas mais uma vez aqui do Vasco. Espero trazer notícias boas nos próximos dias, mas por enquanto a dificuldade é muito grande. Amanhã tem jogo da Copinha, aguardo vocês aqui às 2 horas da tarde para o início, mais um jogo do Vasco. O Vasco goleou a equipe do Lagarto por 5-1 na estreia da Copinha, líder do seu grupo. A gente vai cobrir, vai continuar trazendo aqui e dentro de alguns dias estaremos indo para São Paulo. Nós vamos para São Paulo cobrir os jogos da Copinha direto de São Paulo e também a pré-temporada do Vasco aqui no Rio de Janeiro. Esperando apenas a questão envolvendo a assessoria de imprensa do Vasco para liberar a questão do nosso acesso, né, do acesso da imprensa, as pessoas possam acessar os treinamentos e tudo mais, beleza? Então se inscreve aí no canal, fique agora com o comercial do Argentino Hotel. Telefone aqui embaixo, liga para lá, diga que assistiu o vídeo aqui para que você possa receber um desconto do Argentino Hotel, beleza? Beijo no coração de todos e saudações vascaínas.